Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de 4.000 mensais e, além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência, oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitantemente com as suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para as suas metas e da agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas sim da seguradora Múltiplo S.A., empresa do mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. Diante disso, observando o entendimento jurisprudencial do TST, bem como as disposições da CLT, assinale a afirmativa correta. Ele é bancário, não era função dele vender seguros, né? Mas ele fazia essa atividade ao longo da sua atividade concomitantemente com a atividade de caixa. Diz que esses seguros eram de uma seguradora que faz parte do mesmo grupo econômico. Então, ao longo da jornada de trabalho dele, ele estava trabalhando o quê? Para mais de uma empresa do grupo. Isso volta e meia acontece. E aí, estava querendo aqui, vamos ver as alternativas, porque a gente precisa marcar a correta. Letra A. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, por se tratar de liberalidade. B. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge porque relacionados a produtos de terceiros. C. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge. Ou letra D. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, uma vez que ocorreram dentro do horário normal de trabalho, para qual Jorge já é remunerado pelo banco. Pessoal, como a própria questão diz, isso aparece no dia a dia, isso está na doutrina, isso está na jurisprudência, isso acontece mesmo, é muito comum quando a gente tem empresas, né, como essas que pertencem ao mesmo grupo, que haja venda durante a jornada, né, de produtos que pertencem a outro. Então, o que vai acontecer? Essa questão é 7, não é isso? É. Na questão 7, percebam uma coisa. Ele está querendo saber se aquelas comissões que o Jorge recebeu, ele quer saber se elas fazem ou não fazem parte do seu quê? Salário. E aí veja uma coisa. Na CLT, o artigo 457 da CLT, ele trata justamente sobre o tema salário e remuneração. Quando chega no parágrafo 1º do 457, ele vem trazendo parcelas, tá, que integram o salário. Porque quando a gente fala em salário, ninguém tem dúvida quando a gente está se referindo ao salário base do empregado. E se o empregador fornecer outras coisas para ele? Então, como o parágrafo 1º do 457 traz parcelas que integram o salário, ele diz assim: além do salário base, ou seja, aquele salário base do empregado, diz também tem natureza salarial. O que diz o parágrafo 1º do 457? Se ele receber comissões, tem natureza salarial. Se ele tiver gratificações legais, tem natureza salarial, não é isso? Então ele vai falando, olha, se além do salário base dele, ele receber comissões, ele receber gratificações legais, essas gratificações, essas comissões, elas têm natureza o quê? Salarial. Então, quando uma pessoa recebe comissões, além do seu salário base, ele também tem comissões, aquelas comissões percebidas têm natureza salarial.
O que poderia ser ali a dúvida? Ah, mas ele era empregado do banco e não da seguradora. Aí não é empregadora dele, não é empregadora dele, mas faz parte do grupo econômico e elas estão ali interligadas. Então, ao longo da jornada dele, na atuação dele, ele vende papéis e coisas e produtos da outra, mas está ali e ele recebe comissão por isso. Ele não tem a carteira assinada exatamente, mas quando ele trabalha para empresas do grupo, ele acaba fazendo o quê? Ele está ligado ao grupo, né? Porque as atividades elas estão ali se confundindo. Então ele diz assim, ó, se ele receber essas comissões do... É Jorge o nome dele, nosso amigo aí? Jorge. As comissões de 3% lá que ele recebia para cada seguro que ele conseguia vender, essas comissões têm natureza salarial? Tem sim. E aí ele começa, claro que isso, como diz, a própria jurisprudência já disse, as empresas fazem parte do grupo, ele trabalha para mais de uma empresa ao longo da jornada. Então essas comissões, aqui justifica, o parágrafo 1º do 457 diz, comissão tem sim natureza salarial. Então vamos para as opções. A letra A fala que os valores recebidos não devem integrar remuneração, porque é liberalidade. A B diz que não deve integrar remuneração, porque relacionados a produtos de terceiros. A C diz que deve integrar remuneração do Jorge. E a D diz que não deve, porque está no horário de trabalho e ele já ganha para isso. A D é aquela que a gente descarta logo, né? As outras falam que não integram. Então, vamos ficar com a letra C. Todos concordam? Por quê? Porque a comissão ela vai integrar a remuneração, ela vai ter natureza salarial. Então, letra C